A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, o tema do vídeo de hoje será bem polêmico, irmãos. Isso mesmo. O Papa Francisco, no dia de ontem, dia 21 de outubro de 2020, ele fez uma declaração para o mundo todo, irmão, em que ele defende a união estável, união civil, entre dois homens ou duas mulheres, que seria o homossexualismo. Esse tema, irmãos, vai gerar polêmicas. Porque mesmo na Igreja Católica vai ter várias opiniões, várias divergências. Quanto mais, né, nas igrejas evangélicas, né? Irmãos, é o que nós vamos falar hoje a esse respeito. Mas antes de começar esta matéria, irmão, vamos deixar bem claro que é um tema bem complicado, né? Para que muitos não venham apontar e dizer que estamos com homofobia, que estamos julgando as pessoas, né? Nós vamos conversar e vamos dar o nosso ponto de vista, e nós aqui do canal CCB Sem Reforma queremos, irmãos, cada um de vocês, queridos irmandades, inscritos, apreciadores da obra de Deus e até católicos mesmo que frequentam o canal, dê a opinião de vocês aí nos comentários a este respeito. É muito polêmico esse caso. Ainda mais se tratando de um Papa dando essa declaração. As revistas, jornais por aí estão dizendo que é um fato histórico. O Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. É um fato histórico. Isso nunca houve na história da Igreja Católica. Seria o quê? Uma inovação. Vai vendo, irmão, como são as coisas. Os tempos, Deus está abreviando. Está chegando o fim do fim, irmãos. As coisas estão, né, se afunilando para nós, servos de Deus, e se abrindo para outras coisas, né? Irmãos, a este respeito, eu vou ler uma carta que enviaram aqui, que foi uma matéria muito boa, irmão, que me enviaram. Eu achei muito boa. E eu procurei aqui em Levítico. Levítico, versículo, vamos ver aqui. Então, irmãos, vamos ler aqui, depois eu vou ler a parte de Levítico. A matéria que me enviaram foi essa aqui, irmãos. O Pontífice Máximo da Igreja Católica, Jorge Mário, conhecido por todos como Papa Francisco, na data de ontem, dia 21 de outubro de 2020, falou claramente para o mundo que defende a união civil entre homossexuais, respaldado no argumento que Deus ama a todos e por isto todos têm o direito de constituir uma família. De fato, o clássico texto que ele escolheu para falar foi o texto de João 3, versículo 16. Diz que Deus amou o mundo. Lá em João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo, né? Vale salientar que Deus ama o mundo, as pessoas, e não o sistema deste mundo, do grego cosmos. O mesmo Deus que ama todos, no mesmo texto diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é crer? A Bíblia diz que Abraão creu porque obedeceu. O Deus de amor que o Papa está dizendo, diz que devemos obedecer sua palavra. E o que a palavra de Deus diz acerca do assunto abordado? O Papa diz
Que a palavra de Deus diz que devemos obedecer a palavra de Deus, que ele já colocou a parte de João 3, versículo 16. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra é um todo, a Bíblia, né? Os capítulos, versículos. O que a Bíblia diz sobre este assunto abordado? Lembrando que nós só estamos comparando este fato do Papa com a Bíblia, né? Com a Bíblia. Então vamos ver. Deus criou o primeiro casal, um homem e uma mulher. Se você preferir, Adão e Eva, para ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil. Em Gênesis 2 está lá escrito: o Deus de amor que o Papa disse, também diz na parte: não se deitará homem com homem e mulher com mulher, que é onde eu ia ver em Levítico 18, versículo 22. Eu vou até colocar aqui na Bíblia Online, né, o que a gente sempre procura, está aqui, ó. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Homem não pode deitar com homem, nem mulher deitar com mulher. Talvez se outro tipo de pessoa, a não ser uma pessoa que seja da Igreja Católica, que seja da Igreja Evangélica, que seja outro tipo de pessoa, falasse essa parte, ninguém iria ligar para isso, irmão. Só que quem falou é quem são os chefes, né? Os chefes da Igreja Católica. Vamos supor que um pastor aí também aceite. Iria virar polêmica, né? Vamos lá para a matéria. O Deus de amor, usando o apóstolo São Paulo, escreveu a carta para a igreja em Roma, combatendo as práticas homossexuais. Romanos 1, 21, 28. O Deus de amor, usando o apóstolo São Paulo, escreveu a carta para a igreja que estava na cidade grega de Corinto, combatendo as práticas homossexuais com veemência. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Os afeminados, como diz lá, não herdarão o reino dos céus. Através desta síntese, o intuito não é afrontar os irmãos católicos e muito menos o lobby LGBT, pois devemos respeitar todos, mas não sou obrigado, e não somos, né? Me faço as palavras, a concordar com vias contrárias à palavra de Deus. Senão a gente pega a Bíblia, rasga e joga fora, né? Se tem uma Bíblia, tem um manual para o crente, também tem para os evangélicos e tem para os católicos. A Bíblia também tem, mesmo sendo diferente um pouco dos evangélicos, os tradutores têm para os católicos também. E creio que os católicos falam a mesma coisa. Tem certos livros que falam a mesma coisa. Obrigado a concordar com vias contrárias à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no dever de cidadão, marido, logicamente, pai, ensinador, ministro do evangelho, cooperador, ancião, pastor, ministro, tem o bispo, tem um monte, né, de cargos aí em outras igrejas. Estamos falando, né, em nome de outras igrejas também. Tenho que me posicionar, temos que nos posicionar contra o sacerdote do globalismo e qualquer heresia e deturpação dos textos bíblicos. Não se tira um tio, nem se acrescenta um J. Ou, pode ser ao contrário, não se tira um J e acrescenta um tio, né? Não estamos, irmãos, fazemos as palavras desta matéria, não estamos expondo a minha opinião, e sim o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que estamos expondo aqui. O que a Bíblia diz. Toda essa matéria vai em volta da Bíblia. Eu creio que devemos, falo sempre dos evangélicos para ler a Bíblia, eu creio
que os católicos também têm que ler a Bíblia para quando vê esse tipo de coisa aqui, um chefe, né, um sacerdote do globalismo falar certas coisas em que vai ao contra a Bíblia, né, vai contra o que está escrito na palavra de Deus. Sabemos que isso, homossexualismo, acontece nas melhores famílias. Também não devemos, só porque há em algumas famílias que os desprezem, que os deserdem, porque família, eu mesmo sou a favor. Se acontecer isso em alguma família, do pai à mãe, ver como filho, como sobrinho, né? Como neto. Porque o amor fala mais alto do que esse tipo de coisa. O amor aos seus filhos. Isso acontece nas melhores famílias. Não estamos falando contra o ser. Estamos falando um sacerdote do globalismo ser a favor e sendo que a Bíblia está sendo praticamente contra as escrituras sagradas. Onde está escrito. Pegou só uma parte que diz o amor. Usou o amor. Logicamente, este amor temos que ter com pessoas, como está escrito aqui. Como pessoas. Você vai ter um amor se você gosta de uma pessoa e ele tem as diferenças, vamos dizer, não é diferença, eles têm a opção sexual deles. Você gosta da pessoa pela pessoa. O que a pessoa é ou não é problema é dela. Ela escolheu, ela se sente bem, o problema é dela. Você não vai mudar a cabeça de ninguém, né? Eu me lembro, irmãos, que eu estudava numa escola e nessa escola parece que eu peguei uma classe em que só tinha pessoas assim, pessoas com opção sexual diferente, né? Eles escolheram outro tipo. Irmãos, vou falar para vocês. Eu era respeitado por eles. Era respeitado também. Eu não fazia brincadeiras, essa coisa. Eu olhava para a pessoa. Para mim, eu estava vendo a pessoa. Se eu vejo uma pessoa homem, eu chamava ele pelo nome. Eu conversava com ele como fosse um homem como eu. E uma mulher como se fosse uma mulher e eu um homem. Tanto que um dia teve das pessoas que ele era brincalhão e ele veio tirar uma brincadeira comigo. E eu fui bem sério com ele e falei para ele, ó, eu te respeito. Você já viu eu aqui na hora do recreio, aqui na escola, eu desfazer de você, eu ficar fazendo chacota, eu ficar com brincadeira contigo. Eu não faço acepção de pessoa. Mas você tem a sua opção sexual, beleza. Você sabe que eu sou um servo de Deus, você sabe que eu sirvo a Deus na congregação, você sabe disso tudo. Agora, se você optar por vir com brincadeiras, com coisinhas que você sabe que eu não aceito, aí eu vou ter que encerrar a amizade, não conversar mais com você, te tratar do jeito que você quer, né? Mas se você me respeitar, de boa, a gente conversa. Era a hora do recreio, eu estava ali esperando dar o sinal para mim voltar à sala de aula, ele vinha, conversava. Eu até, irmãos, às vezes ele perguntava que igreja eu era. Às vezes ele falava para mim, eu preciso largar dessa vida, eu preciso voltar para a igreja, porque minha mãe é de uma igreja evangélica, se eu não me engano era da Assembleia de Deus. Eu preciso voltar. E eu dava conselho para ele. Só que entrava aqui, saía aqui. Sabe como é que é, né? Mas eu não desfazia de ninguém. Porque até aí nós temos que dar o nosso testemunho, irmão. Né? Nós temos que dar o nosso testemunho. Olha, aquele servo de Deus, ele sabe que eu tenho minha opção sexual diferente,
mas ele não desfaz de mim, ele não, né, não despreza, não olha assim, com a cabeça levantada. E é assim que a gente faz, irmão. E botei respeito e foi o ano todo. Não, essa pessoa ficava com brincadeira com os outros, mas comigo, quando chegava comigo, ele olhava bem sério e conversava. E é assim que nós temos que fazer. Então nós estamos falando hoje esse vídeo, irmãos, a respeito do sacerdote do globalismo, né? O Papa Francisco falar que apoia, sendo ele um sacerdote, né? E sabe o que está escrito nas escrituras. Então, irmão, vamos nos preparar, né? Vamos nos preparar com esse tipo de coisa que daqui para frente vai piorar. Daqui para frente, só Deus na nossa. Mas tinha que se cumprir, viu, irmãos? Tinha que se cumprir e vai ter que se cumprir. Não adianta nós fugir do que está na Bíblia. Que tempos difíceis virão e os sinais estariam vindo. Estamos tendo bastante sinais aí, irmãos. Irmãos, peço para vocês comentar, nos ajuda aí, irmãos. Creio que aqui no canal também vai ter católicos. Dê a opinião de vocês. Tá? Aqui é livre. Né? É livre. Nossa querida Irmandade, queridos apreciadores da obra de Deus, vamos comentar aí. Vamos comentar para ver qual é a opinião de vocês a esse respeito. A minha, eu estou defendendo a Bíblia. Né? A minha opinião não é contra a pessoa, contra quem tem opção sexual diferente. A minha opinião vai de encontro com a Bíblia. A minha opinião, eu vou pela Bíblia. Se está escrito, então o sacerdote não deveria ter dado essa declaração no dia de ontem, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Se inscreva no canal, acione o sininho em todos os vídeos para você ser notificado aqui no canal. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.